pessoal, meu nome é Kátia, eu sou professora de matemática da Escola E São Paulo e eu estou aqui de casa gravando mais uma videoaula para os meus alunos queridos da segunda série do ensino médio. E hoje nós vamos ver a última habilidade do terceiro bimestre, que é conhecer e saber utilizar as propriedades simples do binômio de Newton e do triângulo de Pascal. Então vamos lá. O triângulo de Pascal é uma ferramenta antiga da matemática. Ao longo da história, ele recebeu vários nomes. Os mais adotados atualmente são triângulo aritmético e triângulo de Pascal. O segundo nome é uma homenagem ao matemático que fez várias contribuições no estudo desse triângulo. O que não significa que o triângulo foi inventado por ele, mas foi ele quem fez o estudo mais aprofundado. Se destaca a sua relação com combinações estudadas na análise combinatória. Os termos do triângulo de Pascal correspondem também a coeficientes binomiais. Ele é muito útil para calcularmos qualquer binômio de Newton. Então, vamos lá. Construção do triângulo de Pascal. O triângulo de Pascal é produzido a partir dos resultados das combinações. Porém, existe um método prático que facilita a forma de construí-los. A primeira linha e a primeira coluna são contadas como linha 0 e coluna 0. Podemos usar quantas linhas forem necessárias nessa construção. Logo, o triângulo pode ter infinitas linhas. Então, vamos lá. Então, a gente vai aprender aqui uma maneira prática de construir o triângulo de Pascal, sem precisar ficar calculando as combinações. Combinações nós já estudamos, hein? Para a substituição do triângulo de Pascal por valores numéricos, sabemos que as combinações de um número com 0 e de um número com ele mesmo são sempre iguais a 1. Sendo assim, o primeiro e o último valor são sempre 1. Então, vamos ver. No caso aqui, como ele diz que a gente tem a linha 0 e a coluna 0, então, nós vamos ter a linha 0, onde o número de cima é o nosso n, P. O nosso N é a nossa linha e o nosso P representa a nossa coluna. Eu estou na linha 0, coluna 0. Na minha linha 1, eu estou 1, coluna 0. Linha 1, coluna 1. Na minha linha 2, eu tenho linha 2, coluna 0, linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 2. Vocês percebem que a gente vai ter sempre... Ele vai começar com 0 e vai terminar com ele mesmo. Se eu estou na linha 3, eu vou ter o 3, 0 e vou chegar até o 3, 3. Se eu estou na linha 4, eu vou começar no 4, 0 e vou terminar com 4, 4. Então, o meu limite, onde eu vou parar, onde vai me frear, é sempre o número que eu estou, é o mesmo número que está direcionando a minha linha. Se é a linha 5, eu vou chegar até o 5, 5. Linha 10... Vou ter o 10, 0, que vai chegar até o 10, 10, tá bom? Aqui eu trouxe um exemplo da combinação para provar para vocês que realmente a combinação de 0, 0 é 1, tá? Nós já vimos isso, mas só para a gente recordar. Então, aqui, olha, N0, P0. Lembrando que o N está em cima e o P embaixo. N fatorial, que é 0 fatorial, sobre P fatorial, N menos P. Então, aqui, a gente sabe que, na definição, 0 fatorial é sempre 1. Então, aqui eu vou ter 1 dividido por 1, que vai dar 1. Então, a combinação de 0, 0 sempre é 1. E a combinação do número N por ele mesmo, então, tipo, o meu N2 e o meu P2, tá? Ou o meu N3 e o meu P3, eu vou também sempre encontrar 1 como resposta. Então, aqui, 2 fatorial dividido por 2 fatorial, dentro do parênteses, 2 menos 2. Esse 2 menos 2, ele zera. E 0 fatorial é 1. Então, eu vou ter 2 fatorial dividido por 2 fatorial, eu vou ter 1 como resposta. Isso vai acontecer
toda vez que eu colocar valores iguais aqui. Se eu tivesse feito com 5, 5, ia acontecer a mesma coisa. Eu ia ter 5 aqui em cima, 5 aqui embaixo, 5, 5, que ia tirar, ia virar 1, né? Porque ia dar 0 fatorial, e 0 fatorial é 1. E eu ia ter 5 fatorial dividido por 5 fatorial. Então, toda vez que o meu N e o meu P for igual, e nós estivermos falando em combinação, sempre essa combinação vai dar 1, tá? Nós já fizemos exercícios disso. Então, quando a gente fala de construir o nosso triângulo, né, e de substituir os valores aqui no meu triângulo, a gente sabe que toda vez que a gente estiver falando da minha coluna 0, né? Então, eu vou sempre ter 1. E quando a gente estiver falando da nossa última coluna, então, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 10, 10, eu também vou sempre ter 1. Então, ela vai iniciar com 1 e terminar com 1. E aí, a gente vai ter os valores intermediários aqui do meu triângulo, tá? Que eu posso resolver usando a combinação, usando a formulazinha da combinação, ou simplesmente utilizar a primeira propriedade do triângulo de Pascal, que é o que a gente vai ver agora, que é a forma mais simples de se resolver, que é sempre a gente somando. Vamos lá ver como que é isso. Então, olha, para encontrar os demais, começamos pela linha 2. Para encontrar a combinação de 2 para 1. Na linha acima, ou seja, na linha 1, vamos somar o termo acima dele, da mesma coluna, e o termo acima dele, da coluna anterior. Então, é o número que vai estar acima dele na mesma coluna, com o número que vai estar acima dele também, mas na coluna anterior. Então, aqui, para eu descobrir quem vai ser esse valor, aqui estava 2, 1. 2, 1 vai ser a linha de cima, com o número que está na mesma coluna e na coluna anterior. Então, 1 mais 1 vai dar 2, tá? Se eu fizer a combinação de 2 e 1, também vai dar 2, tá? Então, ou pela formulazinha da combinação, ou simplesmente usando esse artifício de eu somar os números que estão em cima, tá? O que está acima e o que está antes desse número que eu quero descobrir. Então, por exemplo, se eu quero descobrir quem é o 3, 1, quem vai ser o meu 3, 1? É a soma do número que está acima com o que está ao lado. Então, ó, 2 mais 1 vai dar 3. Ah, eu quero descobrir quem é o 3, 2. 2 mais 1 também vai dar 3, tá? Então, aqui é o exemplo que eu acabei de falar, né? Após construir a linha 2, é possível construir a linha 3, realizando o mesmo procedimento. Então, 1 mais 2 que vai dar 3... 2 mais 1 também vai dar 3. Ah, eu quero saber quem é esse número. Ó, 4, 1. Ah, quem é o número que está em cima dele? É o 3. Quem é que está do lado? 1. 1 mais 3, 4. Quero descobrir esse, 4, 2. Ah, 4, 2. Quem está em cima dele? 3. Quem está ao lado? Antes, né? 3. 3 mais 1, desculpa. 3 mais 3, 6. Então, o número que vai vir aqui é o número 6. 4, 3. Ah, quem está em cima dele? É o 1. Quem está antes desse número 1? É o 3. 3 mais 1, 4, tá? E assim sucessivamente, ó. Quero descobrir quem vai ser o 5, 1. Então, vai ser o número que está em cima, que aqui a gente já viu que é 4. 4 mais 1, 5, tá? E assim sucessivamente. Então, aqui ele traz ó, o nosso triângulo de Pascal, onde a minha primeira coluna é sempre 1, a minha última coluna também é sempre 1, e aí a gente vai ter, né? Vocês já perceberam que a gente tem uma simetria, né? Ó, o primeiro é igual ao último, o segundo é igual ao penúltimo, tá vendo? Ó, 1, 1, 4, 4, ó, 1, 1, 5, 5, 10, 10, tá? Então, a gente tem uma simetria, beleza? Aqui, eu trouxe a continha da combinação só para mostrar, para provar para vocês que nada mais é do que a combinação, tá? Só que, para que eu vou fazer uma conta de combinação em cada um deles, eu posso simplesmente ir somando os valores, tá? Que estão ali.
Então, aqui na nossa combinação, que nem aqui eu peguei o 5, 2, ó. Linha 5, coluna 2, coluna 0, coluna 1, coluna 2, ó. Então, a gente tá tentando descobrir quem é esse número, que a gente já sabe que é 10, né? Então, ó, 5 fatorial, porque é meu N, 2 é o meu P, 5 menos 2 vai dar 3 fatorial. Vou fazer o fatorial do 5 até chegar no maior que está embaixo, que é 3. Vamos cortar e vai sobrar 20 sobre 2, que vai dar 10, ó. Exatamente o valor que a gente achou aqui. Fazendo o quê? 6 mais 4, ó, que dá 10. 6 mais 4 dá 10. 4 mais 1 dá 5, tá? E a mesma coisa, eu quis fazer o 5, 3 para provar para vocês que também vai dar 10, tá? Então, 5, 3, 5 fatorial, 3 fatorial, 5 menos 3, que é 2. E aí, a gente corta o 3 e sobra o 10, tá? Então, aqui a gente eu tô mostrando que o triângulo de Pascal, ele nada mais é do que são os números formados pelas combinações, né, da linha e coluna que esse número está representando no meu triângulo. Mas nós podemos utilizar a propriedade do triângulo de Pascal, como uma das propriedades, que é a primeira propriedade, que é a relação de Stiefel, que nada mais é do que você fazer a soma, né, dos números que estão na linha de cima, tá? Na mesma coluna e na coluna anterior. Então, a primeira propriedade é a relação de Stiefel, que foi a que usamos para construir o triângulo. Assim, para encontrar um termo do triângulo de Pascal, basta realizar a soma do termo que está na linha acima dele e mesma coluna, com o termo que está na coluna e linha anterior a ele. Essa propriedade pode ser representada na seguinte maneira. Então, aqui, NP, né? Lembrando que N é a linha, P, aqui nesse caso, é a coluna, né? E aí, eu vou fazer N menos 1, P menos 1, N menos 1 e P. Então, aqui eu dei um exemplo de 3 e 2. Então, tá na linha 3, na coluna 2. 3 tira 1, que vai dar 2. 2 tira 1, que vai dar 1. 2 dividido por 1, que é 2. Mais 3 tira 1, que é 2. 2 dividido por 2, que é 1. E 2 mais 1, que é 3, que a gente já viu que o elemento 3, 2 do nosso triângulo de Pascal é 3, tá? A segunda propriedade, ela é importante também, tá? Ele fala, a soma de todos os termos de uma linha é calculada por Sn igual a 2 elevado a n, em que n é o número da linha. Então, é a posição da linha que esse número está. Então, com essa propriedade, é possível saber a soma de todos os termos de uma linha, sem precisar necessariamente construir o triângulo de Pascal. A soma da linha 10 pode ser calculada por 2 elevado a 10, então 1024, tá? Então, aqui ele trouxe um exemplo, né? Linha 0, linha 1, linha 2, então sempre 2 elevado a linha. Então, 2 elevado a 1, que é 2, se eu for somar minha linha, ó, 1 mais 1, 2. 2 elevado a 2, que são 4, então, ó, 1 mais 2 vai dar 3, mais 1, 4. Então, a soma da minha linha sempre vai ser 2 elevado ao número da linha, beleza? A terceira propriedade, a soma dos termos que sequencia desde o começo uma determinada coluna P até uma determinada linha N é igual ao termo que está na linha N1 posterior e coluna P1 posterior, tá? Então, por exemplo, se eu quero descobrir a soma da minha linha 5, da minha linha 2 até a minha linha 5, da coluna, daqui no caso 1, 2, 3, da minha coluna 3, o que eu vou ter como resposta, né? Então, ó, linha 5, 5 mais 1, 6, posterior, então, na linha 6.
E na minha coluna, se eu tô fazendo a soma da minha coluna 3, eu vou ter a minha resposta na minha coluna 4. Então, a resposta da soma, né, desta coluna que eu tô fazendo, ela vai estar na linha 6 e na coluna 4. Então, ó, 1 mais 3 mais 6 mais 10 vai dar 20. Ah, eu quero saber a soma desta aqui, olha, desta coluna. Ah, tá bom. Então, quero saber a soma da minha coluna 1, 2, 3, da minha coluna 4. Da minha coluna 4, beleza. Então, minha coluna 4. 4 mais 1, 5. A minha resposta vai estar na coluna 5. Se eu vou até a linha 5, ela vai estar na linha de baixo, que é a linha 6. Então, ó, 1, 4, 10. Vai dar 15, ó. 1 mais 5, ó, vai dar 6. Tá? Então, eu tenho que saber, ó, a minha soma daqui até aqui, vai dar quanto? Ó, vai dar 15. Posso somar, que vai dar 15. A minha soma desta coluna aqui, ó, daqui, até a linha 5. Ah, até a linha 5. Então, ela vai dar 6, ó. Exatamente o que me tá dando aqui. Tá bom? Então, é isso que eu tenho que saber. Essa é a terceira propriedade. A quarta propriedade é a soma da diagonal. Então, a minha diagonal, a soma sempre vai ser, eu vou somar a diagonal e o valor vai estar abaixo da onde eu parei. Então, por exemplo, aqui, olha, 1 mais 3 mais 6 vai dar 10. Ah, ó, eu quero somar essa diagonal. Vou parar aqui no 4. Então, vai ser do 1, 2, 3 mais 4, ó, vai dar 10. Ah, eu quero essa, ó, essa diagonal. Parei aqui. Ah, então vai dar 5. Ah, eu quero essa diagonal, mas eu quero vir até aqui o meu 5, ó. Então, vai dar 15, tá? Então, lembra, na diagonal, ó, quero essa aqui. 15, tá? Então, quando eu somo a diagonal, ele vai dar logo o número que está abaixo da onde eu parei, tá? Aquele último número que eu procurei vai estar na linha de baixo. E é isso. A quinta propriedade fala da simetria das linhas do triângulo de Pascal, né? Que foi aquilo que eu já tinha falado. Aqui eu só pintei de cor diferente para vocês verem essa simetria. O primeiro e o segundo termo são iguais, o segundo e o penúltimo são iguais e assim sucessivamente. Então, olha, 1, 1, 6, 6, 15, 15 e o do meio é 20, tá bom? Note que os termos são iguais, 2 a 2, exceto o termo central. Então, quando a quantidade de números aparecem aqui é ímpar, eu vou ter um número central que vai ser diferente. Quando é par, né, quando a quantidade de números que aparece aqui é par, aí eu vou ter uma simetria dos números vão ser iguais, tá? E aí eu não vou ter esse número central diferente. Agora a gente vai falar um pouquinho do binômio de Newton, que nada mais é do que está embutido no triângulo de Pascal, tá? Então, aqui, olha, definimos como binômio de Newton a potência de um polinômio que possui dois termos. Então, aqui, olha, polinômio A mais B elevado a N, tá? Então, dois termos elevado a uma potência, um polinômio, tá bom? O cálculo de um binômio está relacionado com o triângulo de Pascal, que se torna um mecanismo para calcular os chamados coeficientes binomiais. Para calcular um binômio, usamos a seguinte fórmula. Então, aqui, pessoal, nada mais é do que acontece no triângulo, tá? O N é a potência. A coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5, e aí vai, ó, até a coluna N, tá? Então, por exemplo, se aqui a minha potência fosse 3, se a minha potência for 3, eu vou ter o 3, 0, o 3, 1, o 3, 2 e vou ter o 3, 3. Porque para, né, lembra, o breque é na mesma potência, se é 3, é 3, 3, vou parar no 3, 3. Aí, o que eu vou ter aqui? Note que o valor do expoente de A, ele vai diminuindo até que o último termo dele seja igual a 0. Sabemos que todo número elevado a 0 é igual a 1, por isso o termo A não aparece no último termo. Perceba também
que o expoente B começa com 0, logo B não aparece no primeiro termo e vai aumentando até chegar a B elevado a n no último termo. Então, por exemplo, aqui também, olha, eu vou ter a elevado a n. Então, se meu n é 3, eu vou ter a elevado a 3, depois a elevado a 2, a elevado a 1, e eu não vou ter o a, porque a elevado a 0 vai sumir. O B começa com 0, então por isso que o B não aparece aqui. Aí vai aumentando, ó, B elevado a 1, B elevado a 2 e vai parar no B elevado a 3, tá? E quem vai ser o meu NN, o meu N2, o meu N1, né? Ou aqui no caso, o meu 3, 0, 3, 1, 3, 2 e 3, 3. Nada mais é do que aqueles valores que a gente encontrou lá no triângulo, tá? No triângulo Pascal, que é o número 1, número 3 e número 1. Eles são os coeficientes. Então, vamos ver aqui na prática como isso acontece. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Então, aqui, o coeficiente binomial, tá? Então, esse coeficiente aqui, esse númerozinho aqui, nada mais é do que a combinação, a formulazinha da combinação. Eu utilizo a fórmula da combinação para descobrir quem é o valor que vai aparecer aqui, tá? Para facilitar o cálculo do binômio de Newton, é essencial o uso do triângulo de Pascal, já que ele nos dá o resultado das combinações de forma mais rápida. Então, se eu tenho na minha cabecinha o triângulo de Pascal, eu não preciso nem perder tempo de fazer essa combinação, tá? Eu já sei que é n elevado a 5, ele está falando da linha 5. Ah, então eu lembro, a linha 5 começa com 1, depois é 5, depois é 10, né? Depois é 10, depois é 5, depois é 1. Então, esses daí já são os coeficientes binomiais. Eu não preciso perder tempo de fazer conta nenhuma, tá? Então, é para isso que serve o nosso triângulo de Pascal, para facilitar. Lembrando que aqui, quando a gente fala, quando o meu expoente é 5, então, ó, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Coluna 0, coluna 1, 2, 3, 4 e paro na 5. O que acontece com o meu primeiro x aqui? Com o meu primeiro... ele vai começar elevado à quinta e ele vai diminuindo, tá? Então, ó, 5, 4, 3, 2, 1, zerou, sumiu. O y começa com 0, então por isso que ele some. Aí vai aumentando, ó, y elevado a 1, a 2, a 3, a 4 e a 5. Que números que vão aparecer aqui, ó, no lugar de 5, 0, 5, 1? Nada mais é do que os numerozinhos que a gente tem aqui, olha. 1, 5, 10, 10, 5, 1, que são os números que tiramos do triângulo de Pascal. Lembrando que, para a gente chegar nisso aqui, a gente vai ter que fazer uma conta imensa, 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 imensa. Porque lembrem que x mais y elevado a 5 é a mesma coisa, vamos ver se eu vou conseguir aqui usar a caneta, é a mesma coisa, ó, que x mais y, opa, tá horrível, né, isso, vezes x mais, opa, y, mais nada, vezes x mais y vezes x mais y vezes x mais y, 5 vezes. Aí eu tenho que fazer a distributiva disso, então ia ficar x vezes x, x vezes y, y vezes x, y vezes y. Aí achar o valor. Aí esse valor, depois multiplicar de novo, tá? Então, lembrem que não seria fácil, tá? A gente teria que fazer uma conta bem grandona para conseguir, de repente, para a gente conseguir chegar nesse valor. Então,
no caso aqui, o nosso binômio de Newton, né? Ele serve para ajudar a gente a não precisar fazer esse contão grande, imenso, né? Essa multiplicação imensa que a gente precisaria fazer, tá? Então, a gente já conhecendo o nosso triângulo de Pascal, é só substituir e lembrar do binômio de Newton, que a gente vai sempre, começa o x com 5, termina com 0, o y começa com 0 e termina com 5 aqui no caso, tá bom? Nesse caso aqui, ele trouxe um exemplo. O valor da expressão abaixo é... Então, aqui ele trouxe pra gente, olha, 4, 0, menos 3, 0, mais 4, 1, menos 3, 1, mais 4, 2, menos 3, 2, mais 4, 3, menos 3, 3, mais 4, 4. Então, o que a gente tem aqui? Linha 4 e linha 3, tá? Então, ele tá tirando a linha 4 da linha 3, a linha 4 da linha 3, a linha 4 da linha 3. Então, aqui a gente separa, soma a linha 4, soma a linha 3 e depois tira 4 de 3. E aí, o que a gente pode lembrar? Que tem uma propriedade que fala pra gente que a soma da linha 4 nada mais é do que 2 elevado à quarta. E a soma da linha 3 nada mais é do que 2 elevado a 3. Então, 2 elevado à quarta vai dar 16, 2 elevado a 3 vai dar 8. E como eu vou fazer? Ó, a linha 4 menos a minha linha 3, eu vou ter 16 menos 8, que vai dar 8, tá? Então, é isso que a gente precisa analisar, que a gente precisa pensar. É para isso que as propriedades existem, para me facilitar. Então, eu tenho que saber, ou conseguir olhar aqui, ó, e ver, ó, 4, 0, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4. Então, ele tá falando do meu triângulo de Pascal. Aqui, 3, 0, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Então, ele tá direcionando a linha 4 menos a minha linha 3, tá? Então, para isso, eu faço a soma da linha 4, faço a soma da linha 3 e faço um menos o outro. Qual é o valor da expressão abaixo? Já essa aqui, ele tá me trazendo a soma, se eu for analisar, olha, vocês concordam que o número de baixo todos são iguais? E os números de cima são diferentes? Então, as linhas mudam, mas a coluna não. Então, aqui ele está me direcionando que ele está somando uma coluna. Qual coluna? A coluna 1. É isso que ele está direcionando para mim aqui. Que ele está fazendo a soma da coluna 1, tá? Se eu vou somar a coluna 1, ele está falando da coluna 1 e da linha vai até a 7. Então, lembra, linha 7 mais 1 é 8. Então, eu vou estar procurando um número que vai estar na linha 8. E 1 mais 1 é 2, e que está na coluna 2. Porque lembra, quando a gente faz na propriedade, a soma da minha coluna vai estar ao lado aqui, é o meu próximo número, que vai estar na linha de baixo e na próxima coluna, tá? Então, se eu tô na linha 7, a próxima linha é a 8. Se eu tô na coluna 1, a próxima coluna é a 2. Então, é só eu descobrir a combinação da linha 8 e coluna 2, que eu encontro esse valor, que é a soma disso aqui tudo. Em vez de eu ficar descobrindo quem é ele, né? Apesar que aqui tá fácil, né? Porque é 1, então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, somando tudo vai dar 28, tá? Mas nem sempre vai ser fácil assim, eu olhar e saber qual é o número que tá aqui, né? Aí já pensou, eu tenho que fazer a combinação de cada um deles? Não. Então, a propriedade serve para me direcionar apenas uma combinação, que vai ser qual? Um número maior do que a minha linha. Então, se eu parei na linha 7, eu vou estar procurando o número que está na linha 8. E se eu estou na coluna 1, eu estou procurando o número que está na coluna 2, tá? Faço essa combinação e descubro qual é o valor dessa soma. E é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado por vocês estarem participando, tá? Prestem atenção. Esse assunto ele é muito importante, ele é bem cobrado nos vestibulares. Lembrem que podem sempre contar comigo. Beijinho, amo vocês e até a próxima.